Eu tô numa fase estoica da minha vida. O que é estoico? Eu tô bem pessimista, mas tudo bem. Não, mas vamos junto. Tá bom. Mas a gente tá pessimista e é Tá, isso. porque por mim, assim, ninguém mais entra na faculdade de psicologia. Furada. Furada? É, furada, total. É cilada Bino. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com mais um episódio do Cá Entre Nós e hoje eu tô com a Gabi Lembo. Oi, Gabi Psi. Vai estar linkado aqui embaixo, eu sempre quis falar isso. E a Gabi, ela é formada em Psicologia pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia Experimental também pela PUC São Paulo, formada em ACT pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e formação em Clínica Analítica Comportamental pelo Instituto PAR. Mas, maravilhosa, minha amiga do mestrado, bem-vinda, obrigada por ter vindo e aceitado esse convite. A Gabi e o Fred, acho que é um outro atributo positivo, eles são um casal fenômeno da internet. Fenômeno da internet. Eu fico chocada com os números deles. Mas, enfim, depois vai lá olhar, o Fred é muito engraçado, é o marido dela em inglês. E não tem nada a ver com psicologia. Nada a ver. Ele é inglês e faz piadas sobre como é a vida no Brasil. Não piadas, ele retrata a vida Eu acho que ele mostra as culturas de uma forma engraçada, divertida. Bom, obrigada por ter vindo. E até te explicando um pouquinho do projeto. E pro pessoal aí de casa. O projeto surgiu de uma ideia que, na verdade, você me incentivou muito de disseminar a psicologia entre as pessoas e de disseminar conhecimento, porque eu acho que tem muita gente ruim aí falando coisas na internet, com muitos números e com muitos seguidores. E eu pensei, poxa, por que pessoas legais também não estão ocupando esses lugares? Não falando que eu sou uma pessoa legal, um pouco, mas você é uma pessoa legal. Então, eu acho que é importante a gente ir entrando nesses lugares, e aí por isso que eu criei isso e chamei você, porque eu sei que você tem muita coisa pra contar pra gente. Eu sou uma pessoa legal. E você é uma pessoa legal, sim. exato. Então, acho que essa é a ideia. E hoje eu queria falar, né, pras pessoas um pouco sobre psicoterapia. Uhum. Bem amplo, assim. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é: você faz psicoterapia? Você faz terapia? Atualmente, não. Não, eu também não. Tô freestyle. Você tá sem freio. Tô vivendo a vida no pelo. Por que você decidiu parar? Ou dar uma pausa? Foi uma mudança de vida no ano passado, na verdade, e eu resolvi fazer uma pausa, e aí a vida foi mudando, e aí eu só não voltei. Tudo bem. Mas, por enquanto, também não tenho sentido a necessidade de estar lá. Aham. Eu também tô num momento de pausa, mas eu falo, são momentos. Eu acho que tem momentos que a gente precisa, momentos que a gente não precisa, momentos que a gente quer, momentos que a gente não quer. Eu acho que vale dizer também que, hoje em dia, quando eu penso em voltar pra terapia, me vem uma sensação de demanda, como se fosse mais uma coisa que eu tivesse que fazer, um horário que eu tivesse que estar ali presente e tal, e eu não queria que a psicoterapia ocupasse um lugar de demanda. Eu queria que fosse um lugar de abertura, de acolhimento, um lugar que eu me sentisse confortável de estar e não na obrigação de estar. Então, isso hoje em dia tem pesado pro não retorno imediato. O que você acha que, no geral, as pessoas procuram terapia? Eu acho que hoje em dia tá tendo muita influência online do que seria a necessidade de terapia. E aí, já pode começar com uma polemiquinha? Vai, polêmica. Tá, porque Brincadeira, gente. Eu vejo muitas pessoas buscando terapia para melhorar a performance de alguma maneira. Seja uma performance profissional, para dar conta melhor das demandas profissionais que tem por aí, ou então para não se sentirem mais excluídas de um círculo social ou de um círculo profissional, e até mesmo para se dar melhor em relacionamentos. Não, eu tô casada há muito tempo, eu não estou no Tinder, né? Mas eu vejo aí por amigas, por clientes mesmo, que parece que tem um status de você colocar ali... Em terapia em dia. Terapia em dia, ou faço terapia, ou mesmo que você não coloque no perfil, na hora de você estar conhecendo uma pessoa, falar pra pessoa, não, mas eu faço terapia. É como se isso aumentasse o seu status. E é um carimbo de que você é uma pessoa funcional e que tá, enfim, né, de alguma forma apta a se relacionar. Sim, eu acho problemático quando as pessoas procuram terapia pra melhorar a performance. Tanto que uma coisa que eu sempre falo pra cliente que vem muito com essa demanda do tipo, nossa, eu quero dar conta melhor da minha vida, eu quero dar conta melhor das minhas obrigações, eu quero não me sentir tão pressionada no trabalho e tal, eu sempre falo pra eles, eu não vou te ajudar a adoecer melhor. Boa. Não é a função da psicoterapia fazer com que você adoeça melhor num ambiente que é adoecedor. E geralmente as pessoas que procuram, né, os meus clientes que procuraram pra melhorar a performance, descobriam um diagnóstico tardio de TDAH, né, alguma coisa assim, eu quero aprender a lidar com isso e
ser melhor organizado. Geralmente nunca é essa a questão principal também da pessoa, né? Quando a gente vai e entra num processo terapêutico, a gente vai vendo que tem outras variáveis, outras camadas, outras questões que vão aparecendo e que aí às vezes as pessoas bancam ou não ficar em terapia, porque não é sobre a performance, é sobre outras coisas. Né? E eu não sei se você já reparou isso, mas quase 100% dos casos, a demanda que a pessoa traz na primeira sessão nunca é a que ela sai, ou então até depois de 2, 3 meses, nunca é a questão principal que a gente vai acabar trabalhando ali, né? Claro que tem algumas situações pontuais e tudo mais, mas a pessoa traz ali um sofrimento imediato, mas conforme a gente vai desenrolando a terapia, não é que a gente vai descobrindo outros sofrimentos, ou então vai criando novos sofrimentos. Obviamente que não, mas tem desdobramentos que circundam aquela demanda principal que a gente tem que ir desenrolando. Eu faço até uma metáfora com os clientes, né? Que eles trazem um novelo desses de lã todo emaranhado e a gente tem que achar qual é a ponta solta. E muitas vezes a ponta solta não é aquela que tá central ali. Então a gente não vai mexer imediatamente naquilo. Até porque pode formar mais nó. Pode formar mais nó. Pensando no novelo de lã, se você vai direto dentro, nunca vai... Se você puxar qualquer coisa, você não vai conseguir ali, né? sair, exato. Vai ficar mais emaranhado. Então a gente às vezes tem que buscar qual que é a ponta solta desse problema e a gente vai circundar a situação e a questão ali para tentar entender quais que são os determinantes, qual que é a história disso daí, quais são as variáveis de manutenção daquele problema também, e muitas vezes essas variáveis não estão diretamente ligadas, ou então lado a lado ligadas com aquele problema central. Eu concordo 100% que o problema central, eu vou usar uma palavra que a gente não usa muito, mas talvez é um sintoma. É um comportamento que aparece ali de alguma forma e tá causando algum sofrimento que precisa ser olhado, mas não é ele, né, a questão principal, né, da vida da pessoa. Tem outros pontos importantes, né? E até essa questão que você trouxe, né, de a pessoa vir com um diagnóstico também, eu acho que hoje em dia a gente está tendo uma retomada do diagnóstico psicológico como se fosse um diagnóstico médico, propriamente dito, né? Porque um diagnóstico médico, a gente sempre vai ver alguma causa iniciadora. Então, um vírus, uma bactéria, um mau funcionamento fisiológico. E ainda assim, mesmo dentro da medicina, o contexto ainda é muito determinante. Porque uma pessoa não tem uma gastrite, por exemplo, descontextualizada do estilo de vida dela. Mas quando a gente está falando de transtornos psicológicos, o contexto tem um peso muito maior, inclusive sobre a fisiologia. Muito, né? É até difícil a gente dizer o que veio primeiro. Se foi uma má formação ou um mau funcionamento ou uma variação fisiológica, biológica daquela pessoa, ou se o contexto influenciou nesta variação que também, provavelmente, né? Foram os dois ao mesmo tempo. Ou os dois ao mesmo tempo. E eu tô vendo uma retomada dessa visão da medicina mais antiquada. Determinista, de causa única, muitas vezes, para um transtorno. Ou pior, o transtorno justificando o comportamento, a personalidade, quase como se fosse signos mesmo. Eu amo. Não, é que eu sou é o meu TDAH que Exatamente. faz isso. Você abre o DSM ali, deixa eu ver qual que é a minha personalidade. Exato. Vamos ver qual... Eu sou todos, na verdade. Todo mundo é todos. Se você parar pra ler aquele livro lá, você sai com 450 diagnósticos. Literalmente, eu acho que esse é o número de diagnósticos atualmente. É 400 do DSM? 400 e tanto, por aí. Acho que tá tendo meio que essa retomada atualmente. E quando a gente vai olhar na psicoterapia para isso, a gente tem que dar uma destrinchada nesse transtorno. Primeiro que a psicoterapia vem para desmistificar que o transtorno é causador de alguma coisa. O transtorno, que nem você falou, é o sintoma final de uma causa muito complexa que vem da relação desse indivíduo com o seu ambiente de forma extremamente complexa e contextual. Que não é simplista também, né? Porque as pessoas podem ficar com uma sensação de quando a gente fala assim, é a relação com o ambiente. Então quer dizer que se eu cresci numa casa assim, eu vou ser assado? Não. Não. Tanto é que a gente sempre usa o exemplo que 2 irmãos são completamente diferentes e cresceram na mesma... Gêmeos, que nasceram com segundos de diferença, podem ser pessoas completamente diferentes, né? Porque é isso. Porque é uma rede de relações muito... grande, intrínsecas entre elas, que acaba gerando, né, e produzindo a pessoa que
tá ali na nossa frente. Sim, nossa, 100%, né? E aí a terapia vem pra isso e muitas pessoas ficam até um pouco insatisfeitas, porque esperam também que a terapia tenha um retorno muito imediato. Uma cura, ou então uma adaptação, dicas e tarefas de adaptação muito imediata ali, para fazer com que aquele sofrimento se minimize, sendo que aquele sofrimento foi construído ao longo de anos de interação da pessoa com o ambiente, não só com um ambiente individual, com um ambiente que também é coletivo. Sim. Por exemplo, transtornos alimentares. Na nossa geração aqui, dos 30 e tantos anos, tem uma prevalência muito grande. E se você pensar, nós fomos adolescentes criadas no ano 2000. Anos 90, 2000. Que a magreza extrema tinha até um nome para isso, que era o heroin chic. Heroin chic. Usuários de heroína que ficavam... Uma alusão a usuários de heroína que ficavam extremamente magros, só que colocavam um chique, ali tinha toda uma glamorização disso daí, né? Então, não é só o ambiente individual da pessoa que pode ser problemático, mas a cultura em que ela foi criada, inserida, que ela foi exposta, também acaba levando ao desenvolvimento de alguma coisa. E até aproveitando isso que você falou dos anos 2000, 90, eu não sei se vocês já chegaram a ver em casa, você, amiga, uma foto da Britney Spears nos anos 2000, era auge dela, assim, e ela apareceu, ela tinha sumido e ela reapareceu, e na época, eu lembro, eu tenho muito essa memória na minha cabeça, que ela tava gorda, nossa, e foi um escândalo no VMA, a Britney Spears tá gorda, e ela tá baranga, e ela desandou, você olha a foto dela hoje em dia, você fala, mano... Não, uma mulher magra, sabe, que você fica, gente, então é isso, como coletivo, né... Interfere, caramba, né? Viver nesse ambiente fazia com que a gente pensasse que ela tava gorda, de fato, né, e não, enfim, e aí né, a gente vai achar que tá gorda, a nossa autopercepção, a nossa autoimagem. Mas você falou das questões das doenças, que as pessoas chegam no consultório já com uma doença, e eu acho que é um ponto importante pra gente falar sobre a patologização da vida. Totalmente. Que hoje em dia, bom, com o TikTok, eu amo que no TikTok você já sai com o seu diagnóstico pronto. Diagnósticos. Vários, exato. E aí você já chega aqui falando o seu diagnóstico. E aí eu acho que tem 2 pontos que eu penso muito sobre isso. Eu acho que tem um ponto importante, que é a disseminação do conhecimento, no sentido de tem doenças mentais que a gente não falava antigamente, por exemplo, autismo. Não é que não existiam autistas, existiam, mas a gente não sabia nomear, não sabia descrever, não sabia, né, tenho certeza que todo mundo aí na escola tinha algum amigo, algum colega que tinha ali algum funcionamento diferente, mas era o esquisitão, era o nerd. Tinha um na minha sala que eu tenho certeza que hoje em dia ele teria um diagnóstico de autismo. De um lado é importante, né, que a gente tá falando mais sobre isso, do outro lado tudo, então, é patologização? Então, tudo vai ter um diagnóstico? O que você acha disso? Eu acho que tem uma linha tênue. Aí que também, eu acho que o mundo, as pessoas gostam de ver as coisas muito como se fosse a Marvel. O bom e o mal. Entendi. O certo e o errado. Eu acho que a vida não é bem assim. Eu acho que as coisas vão se intercambiando. Concordo. E até esse negócio do diagnóstico, né? Tem o povo que fala, hoje em dia tudo é diagnóstico. E tem o povo que fala, não, mas é porque hoje em dia as pessoas investigam mais. E eu acho que é um pouco dos dois misturados. Não tem um lado certo, um lado errado, um lado bom, um lado mal. Eu acho que questionar se tudo é diagnóstico é muito válido, é importante. E também, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade de ver que as pessoas estão mais informadas também é importante. Sim. Então, realmente, houve um aumento significativo aí de diagnósticos tanto de autismo quanto TDAH, que eu acho que são as coisas que estão mais em alta. Tô vendo também, hoje em dia, pais procurando diagnósticos de superdotação, atualmente também. Sim, muito. Muito, assim, do começo do ano pra cá. Eu nunca ouvi falar tanto em superdotação. Como eu tô vendo agora, eu falei, nossa, o pessoal tá superdotado. Exatamente. Altas habilidades. Então, eu acho que sim, as pessoas estão tendo mais acesso a isso, o que é excelente de você olhar um comportamento diferente ali do seu filho ou da pessoa que convive com você, ver que aquilo tá causando um certo tipo de sofrimento e, não, beleza, vamos investigar. Mas, por outro lado, também eu vejo essa busca pelo diagnóstico uma tentativa muito grande de fazer a pessoa se curar e se adoequar a uma sociedade que também está doente. Sim. Exatamente. Ajudar a adoecer melhor, como você falou? Não vou te ajudar a adoecer melhor. Adoecer melhor, exato. Num sistema opressor que a gente vive, não tem como, assim, Ai, gente, né? Maravilhosa. Vamos trazer mais ela? Comenta aqui embaixo, eu sempre quis falar isso. Comenta aqui embaixo pra parte 2 com a Gabi. Então...
eu vejo também muito isso, assim, né, de uma não aceitação de uma dor, de um sofrimento, de tipo, nossa, eu tô há muito tempo me sentindo assim, 3 dias mal, sabe, tipo, tá, E como parte da vida, né, as pessoas, eu não sei o quanto você escuta isso, mas eu escuto muito com pessoas, até com clientes e na clínica e amigos, o que eu quero é ser feliz. Não, legal. Eu acho, todo mundo quer sentir felicidade, mas as pessoas esquecem que felicidade é só mais uma de todas as emoções do Divertidamente ali, né? Que todas, né? Se Divertidamente ensinou uma coisa pra gente, é que a tristeza também é importante, né? E aí é isso. As pessoas não suportam mais sentir a tristeza, não suportam mais sentir angústia, frustração, né? As pessoas não suportam pausar. E as emoções, elas te pausam por um período de tempo. Pra você entender, pra você sentir aquilo, pra você voltar a se regular. E não tem um tempo certo pra voltar a se regular. É lógico, tá se estendendo muito no tempo, tá te afastando de diversas coisas que são importantes pra você. Tá te impedindo de viver outras coisas, de descansar, de relacionar, de trabalhar. Beleza, vamos olhar pra isso com mais cuidado, vamos medicar quando for necessário. Agora, o que eu tô vendo é uma diminuição da tolerância à dor, a tristeza, o sofrimento, ao cansaço propriamente dito, a desatenção. Então, até mesmo essa questão do TDAH, tem uma variável hoje em dia que a gente ignora muito e que a gente não pode ignorar. Redes sociais. Redes sociais. Sim. Um vício, não sei se é vício, né? Mas assim, um foco muito grande em telas o dia inteiro. Eu vi um meme outro dia que eu falei, é muito verdade. O que era? Que era, tipo, a pessoa trabalhando, falando, não vejo a hora de sair da tela ruim, que é o trabalho, pra tela boa, que é em casa, que é o Netflix, que é o Instagram, ficar rolando feed, essas coisas assim. Então a gente sai de uma tela pra ir pra outra tela. A gente tá sempre com uma tela ou na mão, ou na frente, ou um computador, ou uma televisão. E cada vez mais os conteúdos são feitos pra prender a nossa atenção e fazer com que a gente fique o mais tempo possível ali, só que a gente também vai criando uma intolerância à permanência. Sim. Então os conteúdos vão ficando mais curtos, mais estimulantes, e é lógico que na hora de ir para um curso, para uma escola, para uma aula, que é um professor ali na frente... Não vai aguentar ficar ali... 50 minutos, 2 horas? Não vai, porque não prende, não é tão estimulante. Ler um texto sem imagens, que você tem que imaginar o que tá acontecendo. Não tem som... Sem som. Exatamente. Eu mesma tenho percebido em mim algumas mudanças. Eu também. Antes, numa sentada, eu pegava ali um livro, tal, bora ler. Hoje em dia, eu começo a ler, dá 2 páginas, eu já tô assim, ó. Aquela pescadinha gostosa? Eu percebo, em mim, o que eu percebo é, quando eu sento pra ver TV, eu já abro o celular pra rolar ou pra jogar um joguinho. O fato de só estar presa em uma atividade, pra mim, e eu fico lembrando da minha adolescência, né? A gente falou um pouco no episódio que a gente gravou antes, que a gente não tinha esse estímulo rápido, né? Da locadora, eu amo o exemplo da locadora, foi a Gabi que me falou, que ela tava conversando com uma adolescente, e aí a adolescente falou, mas como assim? Vocês iam até a locadora, tinha que pegar o filme, esperar, e enfim. E era só alguns. Alguns, não tinha todos. Tinha a hora do filme, não é que ia passar a tarde inteira vendo o filme. Não, e você podia alugar, eu lembro que eu podia alugar 3 no máximo, porque tinha limite de aluguel. Tinha limite. Então, pro fim de semana eram 3. E aí... Você pegava sexta, aí era um pra sexta, um pra sábado, um pra domingo. Isso. E domingo devolvia. E eu lembro que eu adorava ir na locadora e ver quais títulos não tinha visto e tal. E eu lembro que era um programa eu sentar e assistir o filme. Tipo, o que hoje em dia não é mais tanto pras pessoas isso. Lógico, você assiste, mas você acaba sempre fazendo outra coisa, deixando de fundo de som, som de fundo, enfim. Então Isso é uma coisa que eu conscientemente tento evitar muito. É mesmo. Assim. Sentou pra ver uma série ali, final do dia e tal, a gente vai ver a série. Nada de celular na mão. É mesmo? Nada de celular na mão. Eu e o Fred, a gente tem muito esse combinado, né? Porque a gente quer um pouco de voltar a ter aquela atenção, voltar a ter aquele foco. Porque a gente tava muito com essa mania também. De abrir. Sentar, ver a série começa a ficar mais parada, ou tá no momento mais tenso, ninguém tá falando nada, tá aquela troca de olhares, tipo... Tá. E aí você não tá nem aqui nem ali. Total. E aí, obviamente, né, a nossa capacidade de focar, a nossa capacidade de atenção, os sentimentos negativos são eliciados, são evocados quando a gente tá tentando fazer uma atividade que exige atenção total, ou que é mais chata mesmo, e a gente não consegue, começa a ficar agitado, desconfortável. Eu não vou me diagnosticar com TDAH.
Sendo que claramente tem um contexto que talvez seja reversível, de certa forma. E veja, gente, eu acho que uma coisa importante da gente falar é que não é que a gente não acredita que TDAH não exista. Não, existe. Deus, existe. Existem, né, casos, eu já atendi crianças com 2 anos de idade que a criança não conseguia parar pra fazer xixi. O desfraude dela foi mais demorado. Porque é isso, porque é um corpo mais acelerado, é um organismo mais acelerado dentro de um ambiente, de um contexto, que também tá ali com estimulação direta o tempo inteiro. Não, e lógico que essa estimulação direta pode ter uma alteração mais permanente, de certa forma, que só alterar o ambiente não vai ser possível. Realmente vamos ter que entrar com uma medicação ou com um cuidado mais intenso, né, ali, obviamente. Porque no fim do dia também vivemos nessa sociedade opressora e a gente tem que jogar as regras do jogo e a criança tem que aprender, tem que conseguir de alguma forma ir pra escola, se concentrar, desfraudar, né? Não sei se é certo ou errado, a gente pode entrar depois nesse debate, mas então talvez a medicação seja interessante também em alguns casos. E aí o diagnóstico realmente vem para auxiliar. O que a gente tem que tomar realmente o cuidado é qual é a função desse diagnóstico nessa história, nessa vida. Se o diagnóstico tá vindo para eliminar um sofrimento de realmente olhar para um ambiente e tentar cuidar dele. Tipo, não, eu tenho um diagnóstico, é uma determinação. E então, você assim, nasci assim, cresci assim, vida de Gabriela. Vida que é assim, medica, terceiriza o problema para os profissionais de saúde resolverem. Vou dar meu filho aqui, psicóloga resolva. Vou dar no psiquiatra, medique, resolva. Aumente a medicação quando for necessário. E não vou olhar para a vida ou para a qualidade de vida. Coisas que eu posso mudar, né? Como você mesmo falou, lá na sua casa, você não pega mais no celular e para pensar em qualidade de vida mesmo. Aproveitando o gancho da infância e da patologização, o que você acha? Como você acha que vai ser o futuro dessas que estão vindo aí? E não uma coisa saudosista, porque eu acho que pra gente já é diferente dos nossos pais. Já somos, né, outra cultura, outra forma. A gente tinha TV, eles não. Mas o que você acha que isso vai gerar? A gente já tá colhendo alguns frutos aí, mas o que você acha que isso pode gerar de mudança? Eu li aquele livro Geração Ansiosa, com algumas críticas. Você leu? Eu não li. Eu li. Com algumas críticas, obviamente, a forma da apresentação das pesquisas, mas eu acho que diversos questionamentos do livro são extremamente necessários, assim, né? Independentemente dos dados apresentados, eu acho que tem questionamentos que são muito válidos, indico até a leitura. E realmente, assim, eu acho que tem impacto muito grande nessa vida muito corrida, essa vida muito online, principalmente das crianças de classe média alta. Que ambos os pais estão fora, estão trabalhando, acabam terceirizando o cuidado do filho para pessoas as quais eles pagam. Acho que essa relação de pagamento também do cuidado do filho acaba sendo problemática, que eu acho que é diferente quando é uma rede familiar. Uma rede de apoio, não necessariamente só familiar, mas uma rede de apoio voluntária, entre muitas aspas, mas que não tem uma troca financeira. Exatamente, porque a partir do momento que o cuidado do seu filho se torna uma troca, uma mercadoria, né? Uma transação financeira ali, você se sente mais confortável para exigir mais daquilo, né? E espera-se que essa criança se torne cada vez melhor, cada vez mais adequada, e aí preenche-se o tempo dessa criança com tudo. É natação, balé, dança, esportes, e a criança realmente, ela fica exausta, ela fica sem tempo livre para exercer criatividade, para ficar entediada. Eu percebo que os pais têm muita dificuldade de lidar com o tédio das crianças. Porque eu acho que já tem uma dificuldade de lidar com o próprio tédio, visto a sociedade que vivemos, que você tem que estar produzindo o tempo inteiro. Sim. Se você não tá produzindo, você não serve. Não serve. E eu nem quero culpar tanto individualmente os pais. Não. Porque eles também estão inseridos numa cultura que exige deles uma presença e uma dedicação ao trabalho, a uma alta produtividade, que eu entendo chegar em casa e estar absolutamente exausto e só dar um iPad ali pra criança, enquanto eles mesmos estão na tela boa, rolando ali pra descansar, ou então estão cuidando das coisas da vida e da casa, ou interagindo entre si também, né? E por isso que eu acho que é importante, assim, você atende adolescentes, adultos, eu atendo adolescentes, adultos, dou aula na infância, adolescência e parentalidade, mas mais do que isso, eu acho que pensar a infância é pensar o futuro, é pensar o desenvolvimento humano. Quando a gente tá falando de crianças, a gente tá falando como que se dá o desenvolvimento dessas pessoas que vão formar o coletivo e a sociedade que a gente vive. Então eu acho que é pensar que tipo de sociedade queremos estar inseridos, né? E pensar coletivamente. Coletivamente. Porque uma coisa que me irrita muito que as pessoas falam é tipo, cada um
cuida da tua vida, cada um faz o que quer. Esquecendo que juntos, cada um juntos, é uma sociedade que a gente vai alterando e a gente vai trabalhando também na manutenção de uma cultura que interfere a todo mundo. Então não é cada um faz o que quiser, cada um dá a tela pro teu filho e pronto. Cada um decide em casa. Cada um decide em casa. Claro, num nível menor, lógico. Sim, mas acho que a gente precisa questionar isso também. E eu acho que bom que a gente tá falando isso, pensando até nessa lei que aprovaram, acho que faz um ano, de 100 telas na escola. Sim. Que é um pacto coletivo que foi criado pra gente pensando na melhora, enfim, não sei se melhora, mas na mudança da nossa sociedade. A gente sempre, acho que pensa em mudanças pra melhor, né? Ninguém quer mudar pra pior. Obviamente. Mas, enfim, acontece, é raro, mas acontece sempre. Mas voltando na psicoterapia e na patologização, você acha que todo mundo precisa fazer terapia? Não. Acho que isso daí também é uma falácia das pessoas, do tipo, tem uma que eu odeio, assim, eu faço terapia por causa de pessoas que deveriam fazer terapia e não estão fazendo terapia. Meu amor, quem vai fazer terapia não vai fazer terapia para se adequar às suas expectativas ou para ser uma pessoa melhor para você. Perfeito. Tanto é que na clínica, um dos grandes desafios que eu enfrento é sugerir para as pessoas uma alteração de comportamento ali no meio social delas, né? Uma imposição de limites, porque isso vai desagradar. Nossa, vai gerar desconforto, mudança. Vai gerar desconforto. Essa semana mesmo eu tava falando com uma cliente, assim, que ela tava assim, pelo amor de Deus, Gabi, me fala o que fazer. E eu tava assim, eu estou literalmente falando pra você o que fazer. A questão é que quando eu falo pra você fazer isso, impor o limite ali com a pessoa que você tá interagindo, você sabe que isso vai gerar um conflito, isso vai afastar vocês de maneira imediata. E o que você tá querendo que eu te diga é pra fazer alguma coisa que não vai gerar um conflito. Exato. Só que aí é fazer exatamente o que você já vem fazendo. E eu acho que tem mais um ponto, que é o gerar o conflito, e quando a gente fala essa frase de, todo mundo tem que fazer terapia, ou, né, todo mundo... A gente tá, de novo, individualizando a culpa. Que se você fizesse a sua terapia, eu estaria bem, entendeu? Esse conflito não existiria. E é uma falácia também. É uma falácia. Conflitos vão existir. É como a gente lida com o conflito. E como a gente... Talvez a terapia pode te ajudar a lidar melhor com esse desconforto do conflito, né? Talvez aprender a conviver e sentar do lado dele, né? Mas não que não vai existir o conflito. E também eu acho que a terapia, ela tem uma limitação de alcance muito grande. E eu acho que esse é um grande desafio para o trabalho do psicólogo. Porque a gente traz para o individual problemas que muitas vezes são coletivos. E aí, a gente acaba esbarrando numa questão histórica da terapia e da psicoterapia. Ela foi criada dentro de uma elite para atender elites, que são pessoas que têm tempo, que têm disponibilidade e que têm recursos. Então, esse é um grande desafio, principalmente depois de 2020, que a psicoterapia se tornou mais difundida aqui no Brasil. Mais acessível. Mais acessível e atingindo pessoas de outras classes sociais. E eu sinto que nós, psicólogos, eu vou me colocar ao lado também, a gente dá uma patinada. Lógico, não. Porque a nossa formação, ela é tradicional, voltada para o atendimento, eu tô falando formato psicoterapia individual. Não tô falando da psicoterapia de grupo, que às vezes a gente acaba encontrando no SUS. É lógico que existe hoje em dia outros formatos voltados... A gente tá falando do setting clínico, consultório, 4 paredes, ou enfim. Aqui, pessoal, onde eu tô. Né? É isso. E eu acho que mais pessoas estão acessando, e eu acho que a gente acaba patinando ali, porque a gente tem uma consciência de que o problema não é individual, mas ao mesmo tempo a gente acaba pegando pessoas que não têm acesso, não têm recurso, não têm tempo, e aí a gente fica limitado, porque a pessoa fica com aquela expectativa que só a psicoterapia vai ajudar. Mas a gente fica limitado porque a gente sabe que só a psicoterapia não vai ajudar. E o que você acha que a gente tem que fazer sabendo que só a psicoterapia não vai ajudar? Não sei. Eu também não sei. Eu tenho algumas hipóteses e caminhos que eu gosto de pensar, mas pensar numa luta coletiva, pensar na socialização, pensar que é isso, se os problemas são coletivos, não vai ser sozinho que a gente vai resolver. Então, pensar sempre nessas... Eu não participo, tá? Mas da reunião de condomínio, talvez, sabe? Tipo, mais coisas assim. Acho que coletivizar o problema mesmo. Mas eu não sei se é suficiente. E também não sei se é uma coisa que a nossa geração vai ver. Não, eu acho que não.
Essa eu que acho é uma que não questão, vai ver. que eu acho que a gente tem que diminuir, talvez, um pouco as nossas expectativas. Claro que pelo amor de Deus, né? Você Lógico. não tem recurso, não tem tempo, não tem disponibilidade, mas quer entrar na terapia, terapia em certo grau pode ajudar, Lógico. sem sombra de dúvidas. Não se afaste do serviço por conta disso. Mas tem uma limitação. Porque a política pública é importante, a mudança da cultura é importante. Não adianta, por exemplo, a gente tratar de forma individual um paciente que vem com questões de racismo pra gente. Perfeito. A gente vai esbarrar num problema, já aconteceu comigo, de esbarrar ali numa questão que, tipo, não tem o que fazer. É uma dor, não tem nada que você possa fazer pra eliminar isso do seu ambiente, não tem como você trocar de ambiente, porque a tua cor de pele vai continuar Vai ser essa. a sua cor de pele em qualquer lugar que você for. E é isso, o que a gente faz com isso? Eu abraço você e choro junto, porque é o que a gente pode fazer. Eu concordo. E o que você vai fazer? E eu acho que nem sei o que te responder pra isso, porque... Que é o que a gente tava falando, que talvez seja uma coisa que a gente não vai... ver a mudança. Não vai ver a mudança efetiva. A gente vai fazer parte da mudança. E isso sem a menor sombra de dúvidas. Acho que conscientizar sobre o racismo, ser uma pessoa antirracista, chamar atenção ali. Eu acho que na misoginia a mesma coisa, a gente enquanto mulheres, enquanto homens principalmente, né? Acho que as mulheres já lutam muito mais efetivamente contra isso, mas não adianta só o oprimido lutar, o opressor também tem que olhar o seu lugar. Então não dá pra ficar comentando na internet, homens, nem todo homem. Nem todo homem, mas sempre um homem. Sabe? Tipo, se você é um homem e você não pratica abuso contra... Parabéns, você é um adulto funcional. Parabéns! Agora, chegamos nisso, você tá legal nesse ponto. Que tal agora você começar a brigar com seus amigos que compartilham vídeos no grupo do Zap do futebol, entendeu? Agora, é de pouquinho em pouquinho. Então não, e também nem quero, nem espero que as pessoas vão assistir a gente aqui, ouvir esse papo, ou pensar sobre isso, e agora não, agora eu vou sentar aqui no meu grupo do futebol e vou falar, pessoal... Porque eu acho que também isso vai gerar um desconforto muito grande para aquela pessoa como indivíduo, e é um processo dolorido, e é um processo que você precisa ter rede, né? E é o que eu sempre falo pros clientes, também não é um processo linear. Não. Porque não é porque você fez uma vez que você tem que ser coerente e estar sempre numa exponência. Às vezes você vai conseguir combater, às vezes você vai retroceder, você vai ficar com vergonha, ou você vai se sentir isolado, ou você vai falar, putz, se eu falar isso eu vou perder essa rede de apoio, a única que eu tenho. E que talvez seja importante naquele momento, aquela rede de apoio, seja porque seja, enfim, né, eu concordo 100%. E eu acho que isso vale pra gente também, a gente tava falando do consultório, e enfim, é também não se esperar ser a perfeição o tempo inteiro, né, saber das nossas hipocrisias, eu gosto de falar hipocrisias, sabe, assim, ok, eu tô olhando aqui pra tal, mas eu sei que eu faço tal, e faz parte de ser humano isso também. E a gente vai ser hipócrita. Vai, exato, não tem como fugir disso. Todo ser humano e todo ser humano vai ser. Eu acho que aprender a lidar com isso. Rapidinho. Apagou a luz. Nossa, eu sou psicóloga também. Entendi. Eu concordo demais, assim, com as questões da hiperpatologização. Uma coisa que eu tava pensando que a gente chamava na faculdade de paciente alecrim dourado. O que é isso? Uma coisa de terceirizar a responsabilidade, sim. Ele não quer problema dele, ele nunca fez nada. Eu faço terapia por causa de outras pessoas. Tipo, esse equilíbrio entre você se responsabilizar e se culpar demais, assim. Quando a gente voltar, eu vou falar sobre a hipocrisia. Do quê? Do coletivo. Voltando. Eu acho que uma das hipocrisias minhas que eu te comentei quando a gente tava no off, é isso. Eu acho que a gente tem que coletivizar as lutas, as demandas e, né, trazer pro coletivo. Mas no fim do dia eu sigo aqui no meu consultório atendendo uma pessoa, ganhando meu dinheiro. E como você disse, porque a gente precisa viver e pagar nossas contas. É cansativo também você tá sempre... brigando, você tá sempre na luta, às vezes a gente também só quer um pouco de paz e tranquilidade, e então a hipocrisia sempre vai estar presente, porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente agir sobre o que a gente sabe, e outra coisa é a gente agir sobre o que a gente sabe o tempo todo. E ainda assim, quando a gente age sobre o que a gente sabe, a gente tem uma limitação ambiental, uma limitação histórica, uma limitação financeira sobre aquilo também. Uma dúvida que surgiu aqui, você acha que tem casos que não precisa de terapia? A maioria. A maioria, né? A maioria. A terapia, ela é um luxo.
As pessoas, elas conseguem sobreviver sem terapia. A terapia, ela vem como uma ajuda a mais, um ambiente de acolhimento, um ambiente de cuidado. Então, é lógico, as pessoas viviam antes sem terapia, muitas pessoas sobrevivem sem a psicoterapia também. Eu acho que é um serviço legal, eu acho que é um serviço bom, com toda certeza. Sim, mal não vai fazer, talvez. Faz bem. Faz bem, né? Não vai fazer mal, obviamente, vai até te fazer bem. Mas é um bem essencial, é um serviço essencial que toda a população tem que ter acesso obrigatoriamente? Não. Mas deveria estar no sistema público de saúde de qualidade para as pessoas que não podem pagar por ele. Que mulher, gente. Que mulher perfeita. Porque é aquilo que eu falei, não é essencial, mas auxilia muito, melhora muito a vida. Pensando nisso que você tá falando de ter no sistema de saúde, pensando em rede. Deixa eu ver se eu consigo fazer o gancho do que a gente tava conversando. Pensando em crianças, em uma mãe que acabou de engravidar, vai ter um filho. Se ela entrasse num sistema de rede, pensando em educar essa criança, pensando em qual é a melhor forma de convivência, porque o que acontece muitas vezes no consultório chega uma criança que os pais não têm ideia de como lidar com aquele ser humaninho, porque não é falado, saúde mental não é uma pauta hoje em dia mais, mas é uma pauta pouquíssimo falada. Então, acho que talvez a gente pensar no preventivo, para além da psicoterapia, né? Então, o que esses pais precisam saber? E eu tô falando pais porque é o sistema que a gente vive, mas talvez cuidadores, quem for cuidar daquela criança. O que seria necessário eles saberem, e não como uma cartilha, não acho que existe a regra A mais B e C que vai fazer, então tudo ser perfeito, mas minimamente ter um norte. Eu acho que as pessoas às vezes não têm isso, e eu acho que poderia ser uma coisa que ajudaria bastante também. Eu acho que cai até mesmo aí, também é uma questão, assim, né, bem polêmica, né? Porque se a gente tá falando de preventivo, a gente tem que falar sobre quais são os determinantes da escolha de ter um filho, que hoje em dia poucas pessoas pensam muito sobre o que é ter um filho. Sobre o que é e porque eu quero. E principalmente mulheres, que são as pessoas que gestam, que geram essas crianças e são as maiores impactadas. Então, muitas pessoas acabam tendo filho e não pensam sobre isso, acabam levando só indo no embalo. No embalo, então, porque esse é o papel da mulher, ou por uma questão religiosa, ou pior, que é uma coisa que eu sinto bastante, assim, que uma mulher só se torna adulto premium depois que ela tem um filho. Ela tem um filho. Antes disso, não é uma pessoa tão confiável assim. Não é uma pessoa tão adulta quanto deveria ser, né? Então, a mulher, ela vai... Aquilo, né, que de mulher não nasce mulher, se torna mulher, é justamente isso. Você nasce propriedade de alguém, aí você casa com alguém, se torna propriedade de outra pessoa, tanto é que essa coisa de assumir o nome do marido, né? Antes você é senhorita, depois você passa a ser senhora, você tem um nome que é do seu pai ali, do seu nome da sua família, aí você passa a adquirir o nome do seu marido, você já se torna alguém. E aí você se torna mãe, você se torna ainda mais alguém. Então ainda tem muito essa coisa da... Nossa, ser mãe é lindo, é místico, é incrível, e que nunca para pra pensar o que de fato é a maternidade, o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é cuidar. E por que eu seria, exato. E se eu tanco isso no meu corpo, na minha vida, eu acho que... Da forma que eu vivo. Da forma que eu vivo, acho que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, de modo geral, assim, todo mundo, patrões, empregados, todo mundo, tem que saber qual que é o impacto de ter uma criança na vida de uma mulher, assim, né? O quanto que tem a doação do corpo, e não é só a doação do corpo durante a gestação, é a doação do corpo depois, é a amamentação, é o vínculo da mãe com a criança, e já querer inserir ela de volta no mercado de trabalho, largar ela sozinha pra ter aquela criança, tem muito isso, né? Você na hora de fazer foi bom, agora quem quer cuidar... Agora não vai cuidar. Agora não consegue, não dá conta. E sim, gente, não dá conta, sabe? É um ser humano em formação. E não é pra dar conta, exato. E não vai dar conta. E aí acho que a gente cai naquilo que a gente estava falando antes também, do quanto que hoje em dia as questões são muito individualizadas. Não é mais assim, do tipo, não, teve um filho aqui, bora todo mundo... Coletivizar o cuidado dessa criança. Tanto que a gente, acho que tem dois fatores aí também, quando a gente fala de mulheres antigamente que davam conta de ter o filho versus mulheres hoje que não estão dando conta, assim. Eu acho que tem sim uma questão que antigamente era ainda mais, tipo, o papel da mulher é isso e pronto, não tem outra opção. Então, se você nem consegue visualizar outra opção, você acaba se resignando na única que tem. Obviamente, eu acho que hoje em dia as mulheres estão mais críticas, estão pensando mais sobre isso, estão inseridas no mercado
mercado de trabalho, o que é muito bom, mas é o mercado de trabalho que exige uma alta performance e alta produtividade da mesma forma, sem considerar as variações do ciclo feminino, que vai desde o ciclo menstrual até o de ter filho, até a menopausa e tudo mais, né? A gente é muito descartada de acordo com o nosso ciclo hormonal que envolve tudo isso, né? Então, e aí tem essa questão, tem a questão também que antigamente o cuidado com a criança era muito mais coletivo. Sim. Eu lembro que eu ficava na rua, eu ficava no prédio, moro em São Paulo, sempre morei, então eu morava em prédio e minha mãe falava, nossa, não me dava trabalho nenhum. Minha mãe tinha muito tempo de qualidade pra ela, assim, né? Mas é porque tinha muitos adultos olhando ali aquelas crianças, né? Sim, as famílias se revezavam pra caramba. E eventualmente ia comer na casa de um, ia comer na casa de outro. As férias inteiras. Então tinha dias que era na minha casa, tinha dias que era na casa de outro. Tinha uma menina que os pais ambos trabalhavam, então ela ficava sozinha e a gente ia pra lá assistir Titanic, nunca esqueço, que ela tinha fita. Aí a gente ia lá, assistia o filme, passava a tarde, ou ficava lá embaixo também. Às vezes a gente pedia pizza, as crianças, sabe? Pedir pizza lá embaixo, na área, comia todo mundo junto. Já teve vezes a gente acampar e dormir todo mundo lá embaixo. Então tinha essa visão um pouco mais coletiva que facilitava, despesava um pouco a vida. E com a individualização das coisas, tipo, não é meu filho, não quero na minha casa. Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. Pais extremamente ocupados também, produzindo no mercado de trabalho. E às vezes não é nem culpabilizando esses pais, mas é isso, tão exaustos, e aí, putz, já tem que cuidar do seu próprio filho, vai ter que cuidar do outro, não tem paciência também, né? Não tem paciência. Inclusive, isso é uma coisa que eu tava pensando hoje mesmo, mais cedo, assim, né? Eu tenho algumas amigas com filhos, e eu sempre falo pra elas, conta comigo pro que precisar. Sim. E eu já falei, eu busco teu filho na escola, quer deixar aqui até você chegar do trabalho? Sim. Vai, quer ir na academia, amiga? Deixa seu filho aqui, academia aqui do lado. Todo mundo do mesmo bairro, tal, não deixa. Eu sinto a mesma coisa, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, gente, podem contar comigo e tal, tanto é que agora uma amiga minha tá grávida do segundo, tem um de 2 anos e mora fora do país, e o filho, e o marido dela precisou vir pro Brasil, ela, amiga, vem me salvar, e eu fui, tipo, não é vem me salvar, vem ficar comigo, e eu fui, porque eu acho que é isso. Tipo, eu tenho que eu faço parte desse acordo coletivo e desse pacto coletivo que eu quero produzir. E você não se sentiu incomodada por isso? Eu adorei, na verdade. Eu achei incrível. Me chamem pra cuidar dos filhos. Amigas, me chamem também, eu tô muito disponível. Vocês não estão incomodando. Não, porque exato. Eu sinto que elas não contam. Porque elas sentem que estão incomodando. Ainda mais por eu não ter filho. Exato. Eu já salvei uma amiga minha também, que o filhinho dela tava doente. E ela tava exausta, o marido dela tinha ido trabalhar em outra cidade. E aí ela falou, se você quiser vir aqui, ela tava toda sem graça. Falei, pode deixar. E você foi? Fui, ela dormiu. Ótimo. Ficou umas 3 horas lá, conseguiu dormir um pouco, porque ela tinha passado a noite em claro com o filho menor que tava doente. O outro filho, no grau, querendo brincar. A gente levou violão, cantou música. O Fred foi, ajudou lá também. Aí a gente deu de comer pra ele, fez algumas coisinhas lá. Acho que voltando àquilo que a gente tinha falado sobre psicoterapia, sobre, né, ter grupos e preventivo, talvez é isso, talvez a prevenção é sempre mais barata, até pro sistema de saúde, né? A gente, é muito mais dinheiro gasto depois que já aconteceu o problema, que se fosse usado na prevenção. E aí a gente vai entrar em interesses, enfim, que acho que é um papo para outra pauta. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse, de alguma forma, mobilizar um pouquinho para que o coletivo fosse feito, né? Para que esses grupos fossem montados. Grupos de mães da mesma região que vão ter filhos ao mesmo tempo, sabe? Que estão nas mesmas... Enfim, acho que seria bem legal. Bom, então vamos para uma dinâmica, o horário da dinâmica. Eu vou passar um vídeo para você ver de um podcast, é um corte. Tá. De uma pessoa falando sobre psicoterapia. E aí a gente vai comentar sobre esse corte. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Devagar. Peraí. Artificial, ela vai comendo. Já meio que é homem falando. Já sei que eu não vou gostar. Devagar, a inteligência artificial, ela vai comendo
a maior parte dos trabalhos que a gente tem. Então, para mim, não é uma questão de, as pessoas vão fazer terapia com inteligência artificial. Não é uma questão sim ou não, é uma questão de quando, né? Mas você acha que é melhor pra população isso existir? Com certeza absoluta. Você tem um profissional super qualificado que tá passando um super tempo com você pra fazer isso, é caro. E a verdade é que, assim, você vai falar com o terapeuta, é um pouquinho ineficiente, porque você passa a metade da sessão contando tudo que aconteceu na semana. Aí imagina que o seu telefone tá sempre ouvindo tudo. Então, ele ouve tudo, vê todas as suas mensagens, e aí ele tem o contexto inteiro da tua vida. Então, na hora que você quiser e falar, só assim, cara, vou fazer minha terapia agora. Aí você vai pegar, você vai abrir o seu app, você vai começar a conversar, só que você não vai precisar contar nada. Você vai só falar assim, eu tô sentindo isso. E aí ele já sabe, teve essa briga, teve não sei o que, não sei o que. Então, assim, em 5 anos, isso vai existir. Será que em 5 anos vai ser melhor que um bom terapeuta? Provavelmente não, porque assim, tem um negócio que é a interação humana, né? Então, assim, você tá na frente de uma pessoa, assim, esse negócio de estar ao vivo, em carne e osso, assim, isso é biológico, você sente uma emoção diferente, mas eu acho que, assim, a técnica, em 5 anos, a técnica já vai ser melhor do ponto de vista da tecnologia. E vai ser infinitamente mais barato, o que vai fazer com que todo mundo, assim, quando eu digo todo mundo, assim, todo mundo mesmo vai poder fazer quanta terapia quiser. Bom, polêmico, né? O que você achou? Eu achei que a única parte que ele tá certo... Vamos começar pelo reforço. Tá bom. A única parte que ele tá certo é que realmente nenhuma interação com robô substitui a interação humana. Concordo. Nós temos milênios de evolução que nos tornaram seres sociais e a gente tem partes biológicas Ele quer falar de novo. E a gente tem partes biológicas e culturais que evoluíram lado a lado, não na mesma proporção, mas lado a lado de certa forma, que nos colocam numa posição de que o pertencimento social e a interação social tem um peso diferente. Tanto é que aí eu duvido que nunca ninguém se irritou conversando com um robô pra marcar alguma coisa no serviço. Você vai falar, cadê o cara com uma atendente, né? Pelo amor de Deus. Porque mesmo que o robô vai te dando as opções que existem, às vezes a opção que você quer conversar tem uma nuance totalmente diferente, ou você quer explicar o teu caso que é único, né? Então, eu acho que nesse ponto, ele foi até de maneira acertada. Aonde que ele tá completamente, absurdamente errado? Na parte técnica, eu também acho que a parte técnica se entrelaça com a parte humana totalmente, porque não é só a aplicação da técnica, importa quem aplica essa técnica. Se fosse só a aplicação da técnica, um computador já poderia fazer isso antes, como existem design de... Ou então as pessoas se dariam bem com o primeiro terapeuta que elas procuram, né? Se fosse só uma questão de técnica. Porque às vezes a gente tenta ir com um psicólogo e não funciona bem, porque... Ou psicólogo com paciente, já aconteceu comigo. Lógico. De eu atender um paciente e falar, putz, não vai funcionar. Não vai funcionar, a gente tem valores extremamente conflitantes. Acho que essa pessoa se daria bem melhor. Já teve com você, né, Lu? Que eu atendi uma menina. É verdade. Putz, acho que ela tem muito mais a ver com a Lu. E veio, enfim. Ficou, né? Fez o processo todo com você e tudo mais. Porque eu pensei, não vai combinar comigo, com o meu jeitinho de lidar com as coisas. Acho que ela precisa de alguém como a Lu pra atender, né? Então, que é bom. Eu entendi. Tranquila, sim. Que é excelente, assim, né? Só... que a gente tem jeito diferente. Não, e a gente é diferente, exato. Sim. Histórias de ter a mesma técnica. A gente tem exatamente a mesma formação. A mesma formação do mestrado, enfim, e depois tudo igual. Todos iguais. Todos iguais, mas é isso. Existe uma mais que a gente pode explicar pela história de vida, pode explicar por valores. Existem milhões de explicações, mas que eu acho que é muito importante. E eu acho perigoso a gente colocar essa afirmação de com certeza absoluta vai ser mais efetivo. Quer dizer que vai ser melhor. É efetivo? E o que é efetivo, exato. Porque aí ele tá falando de novo que a terapia, ela serve um propósito de te melhorar pra te encaixar melhor. Melhorar a performance. Melhorar a tua performance na sociedade. Então, alguém que busca por isso, o ChatGPT realmente vai te direcionar, o ChatGPT, sei lá, né, a inteligência artificial, qualquer uma que seja, ele vai te direcionar pra aquilo que você quer ouvir, pra aquilo que você quer escutar. A psicoterapia, ela é dolorosa, ela é desafiadora. Tanto que quem não conhece psicoterapia, chega na primeira sessão, eu já vou preparando a pessoa. Tipo, eu também não sei o que você tem que fazer, e isso é ótimo que eu não saiba. Sim. É excelente. Até uma coisa que ele falou aí que me chamou a atenção também, que
radicalmente contra é que quando você chega na terapia, que é o Você que perde é difícil, tempo falando sobre falando do teu dia, sendo que a inteligência artificial já te escutou, ela presenciou aquilo. Sim, do ponto de vista de um chat GPT, de uma inteligência artificial, ele vai te responder Por aquilo. que é perda de tempo você contar sobre o seu dia? É ganho de tempo, Exato. porque eu preciso saber qual que é a tua interpretação. Uhum. Mesmo que eu fosse um acompanhante ali terapêutico de um paciente meu e eu visse tudo do jeito que foi, no final eu perguntaria, o que você viu? Uhum. Porque o que eu vi é totalmente diferente do que essa pessoa viu. Uhum. E é essencial que ela saiba descrever. Não só para que eu possa conhecer ela, mas para que ela possa se escutar e ter a base das suas próprias interpretações também. Então, para algumas pessoas, talvez a terapia com a inteligência artificial funcione se a busca que ela está querendo é uma validação total, é um direcionamento, talvez, de alguma coisa. Mas será que é uma terapia isso? Não, é coach. Eu ia falar exatamente isso, eu ia falar. Mas a gente tá falando de psicólogos ou de coaches? Exato, né? De coach fuleiro, eu diria. Porque um psicólogo que faz um trabalho, um psicólogo, um terapeuta que faz um trabalho legal, um trabalho bacana, não vai entrar nisso. A parte dessa relação humana também tá no conflito. Tá em o paciente ter a oportunidade de discordar e do terapeuta mostrar um outro lado que ele não viu e da invalidação também. Porque muitas pessoas acham que vão chegar na terapia e é só acolhimento e validação. Vai ser show da validação lá. Sim, e claro, a gente sempre... E lógico, somos acolhedores, somos validantes. Com certeza. Pelo amor de Deus. Não é que a gente não vai acolher, mas eu tenho uma cliente que sempre fala que eu dou voadoras terapêuticas. Ela fala. Eu adorei o termo que ela usou. Ela, meu Deus, lá vem uma voadora terapêutica. Por quê? Porque às vezes a gente tem realmente que confrontar o cliente no modo que ele tá vendo aquilo e tal, com cuidado, com técnica, igual o moço gosta de falar também, né? Vitor, vem conversar com a gente, tá tudo bem. Com a Lu. Eu vou adorar. Então, assim, claro que tem, né, essa parte de técnica, tudo, mas esse conflito, esse confronto, ele é essencial pro andamento do processo. E a terapia tem momentos que são muito difíceis. Pra mim, a pior sessão que tem, quando eu vou atender um paciente, que também é um sofrimento pra mim, é quando ele chega bem e ele sai mal. E acontece muito. As pessoas acham que vão entrar na terapia todas as sessões. E sai super bem sempre. Vai entrar sempre mal e sair super bem. Assim como tem muitas vezes, assim, durante o processo, que a pessoa chega bem e sai super mal. E é o que você falou, pra você também é difícil, porque no fim do dia, você não quer que a pessoa fique mal. Não é isso, não é a sua intenção, né, por trás, mas é uma coisa que acontece, é inerente à vida. E às vezes necessário. Para o andamento do processo. Claro que, enquanto terapeuta, bastidores agora, a gente sai de uma sessão dessas... Arrasada. Foi questionando, meu Deus, eu sou a pior psicóloga do mundo. A pessoa não vai voltar. Chorando da minha sala que eu falo, por que eu fiz isso, sabe? Por que não é que eu fiz isso, mas porque chegou nesse ponto. Será que eu não preciso dar um abraço nela e falar que vai ficar tudo bem, sabe? Mas não tem. Não dá. E a gente sai se sentindo o pior profissional do mundo, tipo, com medo que a pessoa nunca mais vai voltar. Já várias vezes eu olhei e falei, bom, é o fim da minha carreira, obrigada, foi bom enquanto durou, né? Mas agora é isso. E você acha que as pessoas vão entender essa diferença da IA pra terapia? As pessoas, digo, população geral. Ou você acha que corre o risco das pessoas acatarem a inteligência artificial e fazer... Bom, a gente já vê pessoas fazendo terapia com inteligência artificial. Eu acho que depende muito de nós, psicólogos. De nós? De nós, psicólogos. Pra educar a população nesse sentido. Mas antes da gente educar a população nesse sentido, eu acho que o psicólogo tem que parar de ser o inimigo do próprio psicólogo. Fala mais. Que é sair desse lugar de querer ficar vendendo a saúde mental e a psicoterapia como um produto. Como solução para os problemas. Pior do que uma solução, mas como um produto. Um produto que a pessoa vai adquirir e quando ela adquirir isso, ela vai ter felicidade, produtividade, cura, felicidade Eu pensei na mercadoria que soluciona, é o creme mágico que vai tirar todas as suas rugas e você vai ficar perfeita depois disso. Exatamente. E você vai se encaixar e você vai ser incrível, ou se você não se encaixar, você vai se destacar pro lado positivo. E assim, acontece bastante isso na nossa área. Na nossa área tem acontecido muito das pessoas fazerem promoção de Black Friday de psicoterapia. Ah, é mesmo? Eu não acompanho. Que bom. Eu não tô acompanhando. Continue sem acompanhar, eu te dou Eu prefiro, às vezes a ignorância é uma bênção. É uma bênção, mas tem muito, assim, sabe, de marketizar a psicologia e a psicoterapia, colocar na bio, viva livre da ansiedade. Gente, mesmo? como você vai ver livre da ansiedade? Eu queria.
Não? Não queria. Não queria, né? É ótimo, sabe? Tipo, o ódio é um motivador pra mim. É um sentimento péssimo. Eu me sinto horrível, mas eu faço coisas incríveis quando eu tô com ódio. Tá tudo bem, né? Faz parte, né? Exato. Igual que eu cheguei aqui hoje pra você e falei, nossa, Lu, eu tô meio estoica, hein? Será que vai? É uma melancolia grande, assim, mas eu entendo que faz parte. Faz parte, é natural. Natural. Não vai me levar a alguma coisa? Talvez não, talvez até me tire algumas coisas. Mas é a vida, né? Eu não quero ser melhor, não quero me destacar positivamente, às vezes estou só ali. Então eu acho que a nossa área da psicologia tem trabalhado muito em função do sistema e inserindo cada vez mais a psicoterapia nesse sistema. E se a gente colocar a psicoterapia nesse sistema de mercantilização, de vender saúde mental para as pessoas, a terapia como um meio para performance, para um destaque positivo, qualquer coisa que seja, aí sim a gente vai perder para a inteligência artificial. E até puxando a sardinha um pouco pro meu lado, eu acho que é isso que eu quero aqui, promover conhecimento. Perfeito, por isso que eu vim. E vão bem mais. Promover conhecimento e disseminar conhecimento exatamente para as pessoas não caírem nessa cilada, né? Eu, como psicóloga, parte do problema, preciso também mexer um pouquinho para ser parte da solução, mesmo que mínima. Totalmente. E é lógico, né? Trabalhar, ser psicóloga, trabalhar com psicoterapia, claro que a gente vai estar que nem você falou, a gente vai fazer parte do problema, porque é o nosso meio de ganhar a vida, de viver, de pagar nossas contas, de viajar, de ter acesso às coisas. Então, de certa forma, a gente sim tá vendendo um serviço, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar que é um serviço extremamente crítico. O que torna ser psicóloga, clínica principalmente, muito mais difícil do que as pessoas que estão entrando na faculdade pensam que é. Que é você ter um celular com internet boa, um fone de ouvido, um sonho e 10k na conta que vai cair ali só com isso. Mas você acha que as pessoas acham isso? As pessoas estão entrando muito com essa venda. Os próprios psicólogos estão prometendo isso. É mesmo. Vendendo cursos, né? Como ganhar 10 mil reais na clínica com investimento mínimo. Como ter uma página no Instagram e vender o teu trabalho para qualquer pessoa do mundo. Tem até gente que ensina como você captar clientes brasileiros que moram no exterior, porque eles ganham melhor em euro, em dólar. E eles vão poder pagar melhor. E eles vão poder te pagar melhor, porque 20 euros dá mais de 100 reais, mas 20 euros para quem tá trabalhando fora do Brasil não é nada. Muito. Entendeu? Então, tem essa venda, assim. E beleza, é uma forma de você captar, mas quando você coloca isso dentro de um sistema mercantil de venda de curso e tudo mais, as pessoas acabam entrando na faculdade de psicologia visando um trabalho que elas vão poder fazer home office, com o celular. Da praia, vou poder morar onde eu quiser, vou poder dar conta da minha vida, da minha casa. Na verdade, é muito mais complexo que isso. É extremamente mais complexo, né? E em quais... a gente sempre fala isso e... mas quais níveis de complexidade? Primeiro, dentro do próprio sistema, a gente tem que ter contador, já começa aí. Contador? Contador. Não é tudo que você ganha que fica pra você tem que pagar imposto, sabe? Uhum. E aí tem um momento que você tem que decidir se você vai ganhar como pessoa física ou pessoa jurídica. Sim. Então, já não é tudo que vai ficar pra você. Os pacientes têm uma rotatividade muito grande. Se você individualiza as questões, eles não vão ficar porque o problema não vai ser resolvido. Então, se você já vende a psicoterapia e participa da coletividade de vender psicoterapia como mera e exclusiva resolução de problemas individuais, você mesma está colocando a pá de terra no seu próprio trabalho, está enterrando a possibilidade da psicoterapia ser um lugar de transformação, tanto individual quanto cultural. Uau. E aí a gente taca a pá de terra nisso. Então, por isso que parte de psicólogos mudar esse sistema aí também, pra gente não se equiparar com o chat GPT. Eu concordo, eu acho que exatamente... Nós que estamos dentro dessa questão, eu acho que é importante a gente gerar um burburinho para a mudança, senão... Sim. Mas você topa só entrar em mais um assunto? Sim. Tá. Eu queria então só falar, que eu fiquei com muita vontade de perguntar, e talvez de verdade a gente pode marcar um outro dia para falar sobre isso, mas você tem um Instagram seu, profissional. Tenho. E aí eu queria entender um pouco como que você vê isso da exposição do profissional, que a gente estava entrando na questão da mercantilização, da gente se tornar um produto, né, de vender uma solução. Não acho que a Gabi faça isso, mas como que você dosa
isso? O que você... O perfil, ele começou ali na pandemia, em 2020. Na pandemia, achei que tinha sido antes. Não, foi na pandemia. Antes eu tinha um Instagram, os dois dígitos blog, que eu colocava promoções, que eu achava por aí, né? Então, assim, primeiro de tudo, acho que tem uma questão individual minha mesmo, que eu nunca me importei muito com uma exposição controlada. Apesar de estar na internet e tudo mais, eu sou uma pessoa muito reservada na minha intimidade. Mas quando eu tenho o controle da informação que eu vou compartilhar, eu me sinto confortável. Então, coisas engraçadas que eu vejo, que eu contaria, por exemplo, para um grupo mais amplo de amigos, que eu falaria numa mesa de bar com amigos de amigos. Eu falo, não, beleza. Isso eu falaria, eu posso falar. Falaria paciente, ele pode saber. O paciente pode saber, falaria numa Porque rede tem social. isso também, o seu paciente te segue, né? O seu cliente te segue. Seguem. E isso eu tomo muito cuidado com o que vai ser postado. Então, começou nesse contexto de pandemia. Então, eu já tinha uma exposição prévia na rede social, que eu tinha esse outro blog que eu falava uma coisa ou outra. Minha família sempre foi de mídia, então estar em estúdio, assim, não é muito estranho pra mim, falar em público. O pai dela foi o criador do Seninha, pode falar assim? Foi. É muito incrível, depois vão lá olhar. Eu dei entrevista na Xuxa, na Eliane e na Angélica, tá? É sério? Nos anos 90. Você arrasou. Eu já tinha essa pré-exposição, então pra mim não era algo estranho pegar uma câmera e falar algumas coisas. E aí veio a pandemia, eu sou uma apaixonada por análise do comportamento. Na época, ninguém de análise do comportamento tinha perfil pra falar sobre psicologia. E eu falei, vou abrir um perfil e vou explicar a ciência comportamental para as pessoas. O objetivo era esse. Só que aí o pessoal foi curtindo, aí eu fui falando mais sobre as minhas percepções sobre outras abordagens, sobre o curso da psicologia. Fui mostrando um pouquinho da minha vida, de algumas coisas que eu fazia quando eu viajava, de novo, dentro do que era confortável e controlável pra mim. E o perfil realmente foi crescendo. Mas eu nunca divulguei vaga de terapia lá. Nunca, né? Nunca. Sempre que eu tive vaga de terapia, eu mantive o procedimento de falar para os meus grupos, por exemplo, no nosso grupo do mestrado, ou então no grupo de intervisão, amigos, supervisão. Enfim, tô com vagas, exatamente. Né? Tipo, o networking offline, porque é onde eu acredito muito mais. Claro que potenciais clientes me viram falando sobre psicoterapia, se interessaram, começaram do mesmo jeito que terapia por ela, pra mim, através dela, que indicou, enfim. Exatamente. É uma forma acontece, também. As pessoas estão vendo ali, mas a função do perfil nunca foi, não é e nunca será vender um trabalho. Eu já vendi outras coisas, por exemplo, agora eu tô com um workshop pessoal entra em lá, aberto, falando, né? Vamos entrar no workshop da Gabi. De análise do comportamento, que eu faço aulas de conceitos básicos da análise do comportamento. É assim, quem tá aqui, conhece meu trabalho, tem interesse em análise do comportamento, vem fazer. Vai mudar a tua vida esse workshop? Não. É o melhor workshop que tem? Não. São as aulas mais legais que tem? Não. Não são. Tipo, você me conhece, curtiu? Vem e faça. Vem ver o que eu tô... Agora ficar tráfego pago, essas papagaiadas aí, não tem. Mas tá rolando super, não tá? Os cursos desse jeito? Pra mim. Pra você? Tá. Não. Porque ela é legal, exato, porque ela é legal. Não, e eu também não quero exponenciar, assim, sabe? É realmente ali pra nossa até porque você... e é isso. Eu acho que tem uma questão de exponenciar também que a gente acaba perdendo a mão, né? Perde a mão do dono, né? Daquela coisa do... E, de novo, eu não quero mercantilizar. Eu acho que aí a gente entra numa pequena outra questão, que é a qualidade dos cursos de psicologia, que estão extremamente profissionalizantes e pouco críticas. Então, muitas coisas as pessoas não estão tendo acesso na graduação. E aí, as pessoas na internet vendem cursos de forma independente. Pra abocanhar essa vulnerabilidade. E de alguma forma é um estudante que recém-formado, que tá vulnerável, que vai entrar pro mercado de trabalho e precisa de uma resposta, né? Aquilo que a gente tava falando. E então é uma oportunidade perfeita, né? E eu não quero nem explorar isso e nem fazer promessas vazias de que, tipo, é só entrar na clínica, um celular com internet, tempo livre, um sonho e os 10 mil vão entrar na tua conta. E eu acho que o seu perfil também fala mais para psicólogos, né? Ou você acha que fala mais... Pra quem que é o seu público?
Eu acho que tá bem dividido. Eu acho que tem bastante psicólogos, obviamente, que acabaram se atraindo Mas tem ali. pessoas não psicólogas. Tem muitas pessoas não psicólogas, principalmente por causa de vídeos nada a ver que viralizaram. O vídeo do chá, no vídeo nada Do Fred. É que eu fiz. Então, é que ela aparece no Instagram do Fred. Só que a gente compartilhou junto. Que legal. Então tá no meu perfil, então chegou muita gente que não é da área. E o vídeo que eu postei recentemente, que é do homem ceboso tratando gatos. Eu vi. Esse daí tem nada a ver também com psicologia, eu postei porque eu achei engraçado só. E aí chegou muita gente. Chegou bastante gente que não tem nada a ver com a psicologia. Então, acho que. Mas de alguma forma são pessoas que estão entrando em contato. E eu acho que é importante entrar em contato com uma profissional que não tá ali vendendo uma mercadoria. Eu acho legal, mas esse é um cuidado muito consciente, muito ativo, e eu acho que até inflexível. Assim, muito Você não vai flexibilizar isso. Não flexibilizo isso. Que o meu perfil, ele segue o propósito de divulgar psicologia, e também é um espaço pra mim, pra eu mesma curtir, me divertir, ter uma troca com outras pessoas. Mas não é um espaço de venda ou de aproveitamento de vulnerabilidade ou coisas do tipo, e isso é um cuidado que eu tenho muito forte lá dentro. Espero que eu consiga ter também. Obrigada, acho que deu, amei. Obrigada, foi muito, muito bom, eu adorei. Eu também Você gostei gostou? muito. Como você se sentiu? Eu amei. Você amou? Muito confortável, muito gostoso. Você tá confortável aqui com o copinho? É meu branding, amiga. Nossa, eu poderia passar horas. Você vai levar pra casa o seu... Vamos fazer um brinde. Brincadeira. Não tô vendendo nada, gente. Mas tudo bem vender também, se você fizer com consciência, com responsabilidade. Lógico. E se você não estiver se aproveitando de um sistema opressor pra enriquecer e sem medir as consequências do que você tá fazendo. Bom, perfeita, né? Assim podemos encerrar. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada eu pelo convite, Lu. E é isso. O que precisarem, estamos aí. Um beijo.